club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots. Pessoal, a gente vai fazer a nossa revisão bimestral, em que a gente vai trabalhar novamente o assunto conteúdo campo elétrico, que a gente viu durante o nosso segundo bimestre, nas nossas aulas, durante esse isolamento social. Conceituando, a gente viu que campo elétrico está relacionado aos efeitos elétricos que ocorrem nas proximidades das cargas elétricas, que esses efeitos estão associados à existência de um campo elétrico em um dado local e a interação que há entre esse campo elétrico e uma carga de prova. E aí, como exemplo típico do nosso dia a dia, a gente pode citar a interação que há do cabelo de uma pessoa com a tela de uma TV convencional, porque as cargas elétricas da TV, elas interagem com os cabelos, deixando-os eriçados. Assim como a gente pode perceber outras formas de interação também, entre, por exemplo, o nosso controle remoto e a TV, interação que não há toque. Durante as nossas aulas, a gente fez algumas experimentações utilizando balão e latinha de alumínio, em que o balão eletrizado ele interagiu com a latinha, devido justamente às cargas elétricas envolvidas. E aí, a gente, de forma geral, a gente pode perceber que toda carga elétrica ao seu redor ela forma um campo elétrico. E o nosso estudo aqui relacionado a campo elétrico, ele se dá exatamente vendo como é essa relação entre um dado campo elétrico e uma carga de prova em um determinado ponto. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Um dos primeiros destaques que a gente deu nas nossas aulas foi que o campo elétrico, por se tratar de uma grandeza vetorial, a ele, além da intensidade e sua unidade de medida, é associado também uma direção e um sentido. E a gente também associou essa grandeza vetorial ao campo elétrico a outra grandeza vetorial também estudada, a força elétrica, em que a gente viu que quando o campo elétrico ele é carregado positivamente, ele é um campo em que a grandeza vetorial, o campo elétrico, representado pela letra E, ele tem um sentido de afastamento. E quando é carregado negativamente, já é um sentido de aproximação. Isso quando eu estou relacionando a grandeza vetorial ao campo elétrico. Então, quando a gente fez nossos estudos, a gente viu que a força elétrica ela vai depender dos sinais de carga que há entre o campo e a carga de prova. Então, se entre o campo e a carga de prova a gente tiver mesmo sinal, a gente vai ter aí, como a gente viu pelo princípio da eletrostática, um afastamento, ou seja, cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem, ou seja, se entre o campo e a carga de prova forem sinais opostos, a gente vai ter uma força de atração. Em suma, a gente pode dizer que a direção, quando falamos em direção de força e campo elétrico, elas serão sempre a mesma. Já quando a gente estiver falando de sentido, aí para cargas de provas positivas, ela vai ser a mesma, a grandeza campo elétrico vai ser a mesma da força elétrica. Já se for uma carga negativa, aí elas vão ter sentidos opostos. Lembrando as grandezas envolvidas, intensidade de um campo elétrico representado pela letra E. Ela é uma razão entre a força elétrica e uma carga, e o valor da carga elétrica. Força tem como unidade de medida newtons, carga coulomb. Então, o nosso campo elétrico tem como unidade de medida newtons por coulomb.
Outra forma da gente calcular a intensidade desse campo elétrico relacionada à força é também considerando o meio, a carga fonte e a distância que há entre esse campo elétrico e essa carga em um ponto próximo a esse campo elétrico. E aí a gente relembra, para chegar à equação que a intensidade do campo elétrico é igual à constante eletrostática vezes a carga, representada pela letra Q, dividido pela distância ao quadrado, a gente relembra o conceito matemático de força, substituindo força na equação inicial, a gente vai ver que a carga de prova vai se anular, restando a constante eletrostática, considerando o meio como vácuo, a carga-fonte, o módulo da carga-fonte e a distância ao quadrado, de forma que a intensidade do campo elétrico ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. Para a gente exercitar um pouco, coloquei uma situação que você tem uma carga pontual, ou seja, uma carga em formato de ponto, que ela é negativa, gera no espaço um campo elétrico e num ponto P situado a 1,5 metros dessa carga, a gente tem um campo com intensidade de 32,5 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. E aí pede para determinar o valor dessa carga em questão. Como a gente tem o valor do campo elétrico e a questão não determina o local, então a gente considera, como é no espaço, considera o vácuo, então a nossa constante eletrostática, a distância entre esse campo e o ponto P é igual a 1,5, e aí a gente pode substituir o valor da intensidade do campo elétrico, da constante da distância, fazendo as divisões e multiplicações necessárias, colocando a função em função da carga, que é o que a gente quer descobrir, a gente vai ver que a carga vai ser a razão entre a intensidade do campo elétrico vezes a distância, dividido pela constante eletrostática. É só nessa situação vocês também podem chegar a esse ponto utilizando regra de 3 simples. Então, a questão vai ter como resposta que essa carga vai ter uma intensidade de 8,125 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Sempre se preocupem, normalmente as questões relacionadas a campo elétrico vão exigir respostas em notação científica. Trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Outra situação aqui também como exemplo, ele coloca uma carga pontiforme, ou seja, uma carga em formato que lembra um ponto e que tem suas dimensões desprezíveis, quando eu utilizo a palavra pontiforme, fixa, com intensidade de menos 7 vezes 10 elevado a menos 6, ou seja, é uma carga carregada negativamente no vácuo, e quer que você determine o campo elétrico criado por essa carga num ponto localizado a 120 centímetros dessa carga, e qual é esse tipo de campo elétrico. Então, eu tenho uma situação em que um campo elétrico no vácuo e quero saber a intensidade desse campo considerando um ponto a 120 centímetros de distância. 120 centímetros que corresponde a 1,2 metros. Como a nossa constante eletrostática está em metros entre suas unidades, então essa distância também tem que estar em metros. Substituindo os valores, o valor da constante, o valor da carga que a questão me dá,
e o valor da distância elevado ao quadrado, fazendo as multiplicações e elevações necessárias e depois nossa divisão, a gente vai encontrar que essa intensidade desse campo elétrico corresponde a 43,75 vezes 10 elevado a 3, ou, em notação científica, 4,375 vezes 10 elevado a 4 newtons por coulomb. Como essa carga, pelo sinal de representação, é uma carga negativa, então o nosso campo vai ser um campo do tipo de aproximação, porque aí nossa carga, ela é uma carga negativa. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my Pessoal, e aí para vocês poderem aprofundar nossos estudos, eu vou pedir que vocês façam uma releitura das páginas 40 a 53 do nosso livro didático, revejam os exercícios que a gente realizou e também vou realizar com vocês alguns exercícios de fixação e que vou deixar disponível tanto no nosso grupo de WhatsApp, como também no nosso ambiente Google Sala de Aula, certo? Pessoal, para a gente continuar exercitando o nosso assunto da nossa avaliação bimestral, eu fiz aqui mais uma questão para a gente praticar. Eu tenho uma situação em que eu tenho uma carga Q de 9 microcoulomb que é colocada em um determinado ponto da região do espaço, sendo submetido à ação de uma força de 0,18 newtons na direção horizontal para a direita. Primeiro, a minha carga fonte aí, Q, ela é maior que zero, ela é positiva. Logo, o meu vetor força e campo elétrico terão a mesma direção. Agora a gente só precisa encontrar o módulo do meu vetor campo elétrico. Quem é o meu vetor campo elétrico pelos dados que eu tenho? Eu tenho o valor da carga e eu tenho a ação aqui, a intensidade da força elétrica. Vetor campo elétrico é uma razão entre a força elétrica e a carga fonte. Quem é essa força elétrica? 0,18 newtons, como a questão me dá. Quem é a carga elétrica? 9 microcoulomb. Submúltiplo de potência, que é a mesma coisa que 9 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Eu tenho aqui 0,18 dividido por 9. 0,18 dividido por 9, 0,2. Minha potência, eu tenho só uma potência, que é como se estivesse multiplicando por 10 elevado a 0, que é igual a 1. Está no denominador, vai subir para o numerador. Eu vou fazer aqui uma subtração de expoentes. 0 menos 1 menos 6, 6. Então, esse expoente que está negativo sobe positivo. Então, eu vou ter 0,2 vezes 10 elevado a 6 newtons por coulomb. Logo, a direção e o sentido. Direção e sentido aqui serão as mesmas. O sentido do vetor campo elétrico e força elétrica é sempre o mesmo. E como a carga é positiva, maior que zero, o sentido também do vetor campo elétrico e força elétrica terá o mesmo, sendo que a intensidade desse campo elétrico será de 0,2 vezes 10 elevado a 6 newtons por coulomb. Aí, mais uma questão para a gente exercitar. Eu tenho uma situação que pede para mim determinar o vetor campo elétrico em um ponto P, que dista 30 centímetros, de uma carga pontual com intensidade de 6 microcoulomb. Pede para considerar nossa constante eletrostática, ou seja, considerar que esse campo está no vácuo. Então, eu tenho um campo elétrico
E ele quer saber a intensidade desse campo elétrico considerando uma carga no ponto P. E aí, se vocês observarem aqui, minha intensidade da carga fonte ela é positiva, né? Maior que zero. Ou seja, esse campo elétrico ele vai ser o chamado campo elétrico de afastamento. As linhas de força serão de afastamento. Agora a gente vai calcular a intensidade desse campo elétrico. O campo elétrico, na situação que ele me dá a distância, ele me dá o valor da carga fonte, ele pode ser calculado pela razão entre a constante eletrostática vezes a carga fonte dividido pela distância ao quadrado. Fórmulas já estudadas. A gente vai ver só aqui os dados que a gente tem. A gente tem uma distância de 30 centímetros. 30 centímetros corresponde a 0,3 metros. Que em notação científica a gente vai ter que essa distância será de 3 vezes 10 elevado a menos 1 metros. A gente tem uma carga igual a 6 microcoulomb, micro submúltiplo, a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, e a nossa constante eletrostática. Substituindo os valores que a gente tem, 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a minha carga, 6 vezes 10 elevado a menos 9, dividido pela minha distância, 3 vezes 10 elevado a menos 1, elevado ao quadrado. Essa intensidade será igual a 9 vezes 10 elevado a 9, a gente vai só elevar logo a potência. 3 ao quadrado, 9. Multiplica, expoente elevado a expoente multiplica, menos 1 vezes 2, menos 2. Posso, né? Eu vou ter que a intensidade do meu campo, ela será igual a 6, e aí a gente vai fazer aqui, temos multiplicação de potências de mesma base, a regra, repito, a base e somos expoentes, só que aí eu tenho que respeitar a regra de sinais, 9 menos 6, 3, dividido por 10 elevado a menos 2, cancelou, eu vou ter 6, e aí agora eu tenho divisão de potências, a regra é, repito, a base e subtrai os expoentes, mais uma vez respeitando a regra de sinais. Eu vou ter 3 menos o menos 2, vai ser 3 mais 2, então vai ser 6 vezes 10 elevado a 5, unidade de medida de campo elétrico, newtons por pulso. Ou seja, a intensidade desse campo elétrico, que será de afastamento, porque a carga fonte é positiva, será de 6 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb.